Fala galera, que eu falo que eu sou o que eu tô mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje é a continuação aqui do segundo caçador de lenda. Não é aqui não, é ali que eu tô aqui assinando. Então galera, hoje é a continuação lá. Aquele coisa preta, eu não sei o que é, né? Não sei o que é. E hoje eu vim equipado, hoje eu vim com equipamento, vim com tudo galera. Eu vim com capacete pra botar o celular aqui. E vim botei uma lanterna em cima do capacete para filmar. E peguei outra lanterna e meu primo tá com outra lanterna. E agora nós vamos lá pro caçador. E estamos indo agora. Então eu já volto. Quando nós estiver indo, é bem ali, galera. É perto aqui da rua. Mas é sinistro lá. Então nós já volta aqui. Deixa eu apertar pra... E aqui vai ficar bem bom o cenário aqui. Ok? É bem ali nós estamos indo na lanterna, tá? Então daqui a pouco eu volto pra quando nós estiver indo. Como indo aqui. Bora. E galera, ele pegou mais soft, né? Pegou bastante soft. Cadê aí soft? Mostra aí pra galera. Mostra aí pra galera. Mostra aí. Eita, tá gente vindo. Tem gente vindo, galera. Essa é a continuação daquele primeiro vídeo lá. Nós saímos correndo. Tô com bastante medo. Bora. Vai. Vai, anda logo. E ele tá com iSoft, galera. E ele vai dar cobertura. Vai pegar iSoft aí. Estamos indo aqui, galera. Vai. Cadê a iSoft? Deixa eu mostrar, galera. Aqui, ó. iSoft, galera. Vai! Tem formiga aqui. Galera, foi ali que saiu o cabo naquele dia lá. E ainda... Não é tão tarde ainda, é 11 horas, né? 11 e pouco ainda, galera. Tô com bastante medo. E aqui nós estamos com esse equipamento bom. Agora eu trouxe o capacete e trouxe outra lanterna aqui, ó. Bem melhor. Tá aqui em cima da testa dele. Não, tá em cima do capacete, na verdade. Gustavo tem que dar essa lanterna pra mim que eu tô usando aqui. Você vai comprar, galera, porque nós temos que fazer uns vídeos. Por louco, essa lanterna aqui tá bem muito carregada, não. Olha. Quem tá ali, ó? Tem um menino ali, não faz susto aí. Joga uma pedra, joga uma pedra. Tem um menino ali, não fazer um medo aí. Vou jogar uma pedra pra fazer um medo aí. Caralho. Vou jogar outro. Eu junto? Pra onde? Quer me trollar, né? Uhum. Bora continuar aqui, bora galera. Fez uma brincadeirinha, não foi com o moleque. Minha lanterna aqui já tá quente, velho, que ela é forte, ó. Bora lá. Ó, galera, foi daqui, ó, que saiu o cabo naquele dia. Eu tô cansado, velho. Bora mais ali pra frente pra nós mostrar mais. Bora. Vamos aqui reto, bora. Eu de cabeça, não sei porquê. Bora. Ó, galera, eles nós estamos fazendo brincadeira com ele. Tá bom, não precisa se esconder mais, não. Não precisa se esconder mais dele, não. Bora lá, bora. Filmando. Bora, vem. Vem, ele tem medo, galera, eu acho, porque ele nem vem do meu lado, nem nada. Então vamos, eu vou pegar. Pega a iSoft, velho. Foi ali. Qualquer coisa, se der ruim, nós sai correndo, nós sai vazando. Ó o moleque ali, velho. Eu fui daqui, velho. Eu vou nem ficar bobeando, porque, né, velho? Ó ali o moleque ali, ó. Não conheço, não. Eita, pô. Foi isso? Escutasse? Tô com medo.
Foi dali. Ele é medroso, aí não vem do meu lado mesmo, não. Ainda tá com uma arma, galera. Mas sofre, né, mãe? Ó, foi ali, ó. Foi dali, ó. Tô estendendo. Foi dali que saiu o cabo, velho. Tô com medo. Aqui já é a rua, porque é bem perto da rua, mas mesmo assim, dá medo, galera. Dá medo. Vamos ali, vamos. Já estamos indo, porque nós não gostamos de passar muito tempo aqui, né? Porque aqui já é um hospital, né, Júnior? Ó, galera, e aqui nós fizemos uma plantação aqui, que nós vem de dia, que aqui de dia não faz medo, né? Aí nós vem de dia, fez uma plantação aqui. Ó, bem ali o lugar, aqui já é uma casa. Aqui é o local, ó. Mostrar direitinho. Tá um terreno baldinho. É. Tá, eu acho que é um terreno abandonado, né? Porque não vem. Ela tá passando um, gente, ali. Ah, galera, vamos fazer um poço aqui, ó. Nesse aqui, ó. Vamos fazer um poço. E, galera, agora tô com iluminação. Se parecer alguma coisa, dá pra ver. Mas se não der, me desculpe mesmo. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Boa. Tá gravando. É. Agora nós botamos o capacete, ficou bom de filmar. Agora, ó, tô se tremendo. Ó, mostra teu mão, se tu tá se tremendo, gente. Vê se tá com medo. Ah, velho, olha. Oxi, tô com medo. Ali já saí, dali é outra, dá pra nós correr bastante. É. Eu não tá andando tanto porque eu tô com medo de ir mais pra lá, né? Parecer alguma coisa. Olha, tá quase só. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Ela tá engatilhada. Ó. Aqui, galera. Olha. Se vir alguém dessa vez, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tô com bastante medo, né? Nós não estamos andando tanto porque eu tô com medo. E aqui é uma plantaçãozinha que nós fez. Aqui, ó. Fica ligado aí, viu? Aí fica... Eu acho que isso é verdade como é que você essa posição aqui, ó. Ah, tô ligado nisso. Se eu tivesse trago minha sorte, eu ia estar assim também. Isso aqui eu não aprendi filme, não. Eu também aprendi. Eita. Eu aprendi com o Renato Garcia, porque ele faz isso de vez em quando, em alguns vídeos. Eu assisto ele, galera. Eu aprendi com o meu tio. Ele não sabe que é coronel da Polícia Militar. É. Se nós quisesse fazer uma arma, mas também, né, ele não ia dar, né? Vê se ele desse, hein? Ai, tô com medo. Pera aí, galera. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Ó, pera aí. Olha aí, galera. Olha, galera. Aqui, ó. Ele tá aqui. Nós vamos lá. E eu tô com bastante medo. Tem alguém aqui vindo maconheiro, alguma coisa aqui. Eu tô bastante medo, velho. Foi isso. Eu vou tirar nas costas. Não, pera, vamos ver. Foi isso? Sei não. Escutei de alguma coisa. Vai. Tô com medo. Eu não vou lá, não. Tu vai? Não vou, não. Eu vou. Vai. Vou ficar aqui, ó. Eu vou dar cobertura. Qualquer coisa, sai correndo. Me empresta a outra. Não, velho. Isso não é a mesma coisa, vai. Vai lá. Vai. Tô com medo. Ele vai vir aqui, eu vou dar cobertura aqui pra ele. Vai logo, olha aí. Vai. Uhum. Com medo, velho. Vamos embora. Sabe o que me lembra? E tinha coisa. Eita porra. Tô com medo. Será? Bora. Bora de papai. Eita porra, velho. Caceta aqui de novo, galera. Toda vez que nós estamos... Tá bom. Vai. Tô com medo. Não, de novo, velho. De repente ele cai na pedra, galera. Eu não vou voltar lá, não. Mas não. Eu não vou voltar mais lá, galera. Caceta, velho. Tu viu alguma coisa? Vi, uma pessoa. E eu não sabia que eu tava escutando risada. Foi, né, escutou? Toda
Toda vez que nós tá saindo, vem alguma coisa, né? Isso é foda. Porque toda vez quando... Acho que eu machuquei alguma coisa. Cadê, velho? Eita, o que fez, velho, na perna dele? Foi isso, hein? Hein, Júnior? Ih, eu sei. Olha aqui, ó, meio que tipo umas unhas ruins, ó. E aqui, ó. Aqui também, sim. Aqui, ó. E aqui, azunhou ele, galera. Eu não vou voltar mais lá, não. Eu vou em outro canto, agora aqui eu não volto mais, não. Só de dia. Não Nem vou... de dia eu volto mais. Nossa, velho. Tô com bastante medo, galera. Toda vez. Dessa vez, a segunda vez aqui, eu acho que essa coisa não perdoou, velho. Não sei como. Eu senti alguma coisa que, assim, pegou nele, mas não deu pra arranhar agora nele, ó. Arranhou, não foi? Cadê? Ah. Ardendo. Galera, vou terminando esse vídeo por aqui. Vamos pra ali, bora. Trocando. Se machucou, vai machucar em outro canto. Ah, porra, velho. Na hora que tu ia caindo, alguma coisa bateu nele. Pode ter sido aquelas pedras, mas eu acho que não foi. Que então, aquelas pedras não tinha ali. Alguma coisa foi, galera. Eu nem azunha. E teve azunhado, velho. Não é possível. Velho. Velho. Não, velho. Vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado mesmo, velho. Esse caçador foi grande até, não foi? Eu preciso de uma lanterna. Vou dar uma ova, velho. Caceta, o que foi isso, galera? Olha a tua perna lá. A perna dele. Oxi. Não sei, galera. Então já vai ter like. Espero que vocês tenham gostado de mais um caçador aí, velho. Dessa vez foi sério, velho. Na outra, só que ele tem uma brincadeira de alguém. E tinha coisa. Agora dessa vez foi sério. Se machucou. Não sei como machucou eu também, né? Não sei como, velho. Então espero que vocês tenham gostado mesmo, velho. Eu cansei o meu cabelo, que eu tava de capacete. Cansei mesmo, muito. Ixi, velho. Eu não vou voltar mais aqui, não. Não vou voltar mais aqui, não. Pera aí. Ai, galera, tô cansado de segurar esse capacete. Eu não vou mais voltar aqui, não. Se vocês quiserem mais caçador, bota aí no comentário. Se vocês quiserem, nós traz. Mas eu vou estar trazendo. Vai ser uma série. Nós que dia nós vamos trazer todo dia aí pra galera. Segunda, terça, sexta. Toda terça, não? Sexta ou terça. Não vamos decidir ainda, sexta ou terça, galera. E nós vamos ver. Então espero que vocês tenham gostado de mais um caçador, velho. Machucou feio, velho. Machucou feio, ó. Aqui, ó. Aqui. Meio que umas unhadas. Pegou de raspão, eu acho. Não foi, ó? Nossa. Foi sinistro, galera. Então, se vocês tenham gostado mesmo, né? Então, ao final de mais um vídeo aí. Vamos bater 300 inscritos. Ele também vai estar postando no canal dele. Vai outros vídeos, provavelmente. E acho que tu vai trazer motovlog no teu canal, né? Provavelmente ele vai trazer motovlog. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso, galera. Mais uma decepção. Porque nós não ficou pra encarar essa coisa, não foi? Foi. Não sei como não pegou nele. Porque eu tava atrás, ainda pegou nele. Sei lá. Foi meio doido isso. Sabe Então... o de aquele tiro que se ligou, que ele começou a dar risada de aquele tiro? Foi, deu um tiro e depois aconteceu isso com ele. Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Valeu e... Fui, galera. O machucado foi feio. Valeu! Oi.